Semana Tecnológica. Nós temos aqui conosco o diretor da Top Solid, que nós trabalhamos aqui na ferramentaria, tá? Com esse software matemático, né? E então o Sr. Glauber, né, vai nos presentear aí com uma palestra para a nossa semana, tá ok, gente? Procure prestar bastante atenção. Tendo alguma dúvida, anota, né, grava aí e no finalzinho tira a dúvida, tá ok? Boa palestra a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem. Desculpa aí a demora aí com de acertar a mão ali com a projeção, mas está tudo certo agora. Queria agradecer primeiramente ao Senai, da Tema, nos dar essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a tecnologia, né, e os conceitos que regem a sua evolução e passar para vocês um pouco daquilo que nós acreditamos que seja fundamental para a evolução da indústria rumo àquilo que hoje está tão propagado, né, a indústria 4.0. Quais são as bases que estão por trás desse conceito aplicado em ferramentaria. Bom, é uma palestra longa, então a gente vai fazer só a primeira parte dela. É uma palestra de um pouco mais de 2 horas, que a gente vai adaptar um pouquinho. Okay? Numa outra oportunidade vai se ater mais a parte de projeto e numa oportunidade futura a gente pode complementar com a parte de manufatura. Ok? Muito bem. Para quem ainda não conhece a Misler e o Top Solid, eu vou aqui. Eu vou passar um videozinho institucional de 2 minutinhos para vocês, tá bom? É em inglês, mas acho que vai dar para acompanhar bem aí. Não, mas não é aí. É de cima. É de cima. Esse de baixo é só ventilação. With over 30 years of experience, Miessler Software is the global leader in fully integrated CAD, CAM, PDM solutions, aimed at professionals working in mechanics, sheet metal, tooling, and consumer. Anywhere a machine interacts with materials to manufacture, shape, or assemble an item, the Top Solid product range provides the most powerful and efficient system on the market for modeling, production, and management. Unique, attractive, reliable, ergonomic, comprehensive, and incredibly productive, Top Solid gives you a wide range of intercompatible solutions in line with your methods, whatever sector you're in. Be it aeronautics, mechanics, furnishings, transport, special purpose machines, metalworking, medical, energy, tooling, or boilermaking. Top Solid is a hotbed of innovation and technology. Each year, the company invests 30% of its turnover in R&D, a record within its sector. Entirely developed in France by top quality engineers and scientists, Top Solid was created by passionate experts who perfectly understand the needs of their clients. In a similar vein, the company supports education by training future generations at universities and high schools in France and internationally. They collaborate with a specialized selection of the best European laboratories through a variety of research partnerships. Above all, Top Solid is a team that serves its clients, whether that means helping to choose and implement our solutions, providing training, or developments specific to your business. Our team pays close attention to you, your facility, and your needs. Originally based in France, Top Solid has had a major export presence for almost 20 years, and now has a growing global network, meaning it can offer clients an international and local presence. All this with one goal in mind: fast, high-quality production worldwide. Muito bem. Então, desculpe estar em inglês o vídeo, mas acho que deu para entender um pouquinho. Então,
TopSolid é uma família de tecnologias CAD, CAM e PDM, onde na França, como vocês viram, existem 5 principais sedes onde se desenvolvem as verticalizações que nós acreditamos serem as principais do mercado. Okay? Então, uma delas é a área de ferramentaria de moldes e ferramentaria de estampos, onde a gente tem uma atuação mais contundente aqui nessa unidade do Senai. Mas existem também divisões em Grenoble que são focadas em caldeiraria e chaparia. Existe a de Ivry, que é focada em usinagem, e aí estamos falando de torneamento, fresamento, erosão a fio, até 13 eixos. Okay? E existe uma divisão em Toulouse também, que é responsável pela área de moveleira. Então, tudo que você pensar em que envolva projetos de móveis e trabalhos em madeira, existe uma verticalização no software também para isso. Então, nessa apresentação, nós vamos nos focar aqui mais um pouquinho na parte de estampa, o TopSolid Progress, né, que é a família responsável pela parte de estamparia, tá bom? Como disse, é uma apresentação um pouco longa, a ideia é mostrar um pouquinho dos objetivos, o cenário histórico do CAD/CAM nesse segmento, falar um pouquinho das consequências e desafios que se formaram em função desse cenário, desse histórico, explicar como tem evoluído as ferramentarias em termos de projeto, recursos, fabricação, metodologia, gestão, e culminar aqui a apresentação com uma técnica que é a mais importante para a sobrevivência das indústrias hoje, que é a engenharia simultânea. Okay? Então, provavelmente a gente vai cobrir uma parte dessa apresentação hoje, vamos ver em função do tempo aqui até onde a gente consegue chegar, ok? Mais oportunamente a gente pode aprofundar esse tema. Ok. Então, 2 perguntas a gente gostaria de responder ao final dessa apresentação. Por que a integração CAD, CAI, CAM, PDM, RP será vital para qualquer indústria, em especial ferramentarias? E por que em especial ferramentarias, pessoal? Porque ferramentaria é o tipo de negócio mais complexo que tem no mercado. Okay? Se eu tenho uma produção que ela é baseada num projeto que foi amadurecido, num processo produtivo que foi aprimorado e melhorado com o tempo, porque ele se repete, né? É uma situação mais fácil de eu ganhar qualidade e produtividade. Quando a gente fala de um segmento como ferramentaria, onde muitas vezes eu só faço uma vez aquela ferramenta na minha vida, é um cenário muito mais complexo. Porque sempre tem coisas diferentes, né? Eu tenho os mesmos recursos produtivos para fabricar diferentes tipos de ferramentas, certo? Eu dependo de um projeto específico para poder daí produzir alguma coisa. Eu nunca sei de antemão o que eu vou fazer. Ok? Então isso torna esse segmento do mercado bastante especial em relação a outros segmentos que têm uma produção mais seriada, mais baseada já em projetos existentes, onde eventualmente eu estou até fabricando contra pedido. Eu só estou fabricando porque eu tive um pedido. Mas tudo que eu preciso para fabricar já existe projeto, já existe desenho, já existe programa de usinagem, já existe tudo. Ok? No caso de ferramentaria, não. Eu tenho normalmente que o projeto é o primeiro grande gargalo já do negócio. Eu preciso desenvolver rapidamente um bom projeto para que depois alguma coisa possa acontecer dali para frente. Ok? Então, por isso que é em especial ferramentarias. E depois, como garantir ser bem sucedido, nós não vamos entrar nessa parte hoje, mas como garantir para ser bem sucedido na implantação dessa série de tecnologias aí. Todo mundo está familiarizado com esses acrônimos aqui? CAD, CAI, CAM, PDM, RP? Não? Sim? Sabe, CAD é computação assistida, seria Computer Aided Design, seria o desenho assistido por computador. Né? Depois, CAI é Engineering, Computer Assisted Engineering, ou seja, engenharia assistida por computador. Depois, o CAM vem de Computer Aided Manufacturing, seria manufatura assistida por computador. PDM é Product Data Management, seria gerenciamento de dados do projeto. E por fim, o ERP é Enterprise Resource Planning,
seria planejamento dos recursos de fabricação da empresa. Né? Aqui em última escala, seria um sistema que gerencia tudo dentro de uma empresa. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho mais hoje da parte do CAD e do CAI. Muito bem, vamos entender um pouquinho do histórico, o cenário atual e o futuro que vocês vão enfrentar. Tá? O que eu peguei e o que vocês vão pegar, em termos de realidade de mercado, é completamente diferente. Ok? Eu não fiz a correta apresentação, mas eu, como vocês, sou egresso do Senai. Né? O Senai foi muito importante para a minha vida profissional. Foi a partir do curso que eu fiz no Senai que eu me capacitei a desenvolver profissionalmente, né, em diferentes estágios da minha carreira, até chegar ao posto de diretor da Mister Software Brasil hoje. Então, eu me formei em 92 no Senai Suíço Brasileira. Eu sou técnico em mecânica de precisão. Depois fiz curso de engenharia e me especializei, né, na área de sistemas e na área de CAD/CAM. Okay? Então, eu posso dizer para vocês, aquilo que eu aprendi no Senai, que me diziam que era o futuro, já passou, já mudou. O que vocês vão encontrar no mercado é algo mais desafiador ainda do que a minha geração. Então, se preparem bem, porque o curso do Senai fez diferença na minha vida, e curso que faço diferença na vida de vocês também. E acho que 80% da nossa equipe hoje lá na Mister Software são de ex-alunos do Senai. A gente tem uma preferência por buscar profissionais do Senai. Okay? Muito bem. Então, com o passar dos anos, pessoal, o que tem acontecido com os produtos? Eles têm se tornado cada vez mais complexos, mais elaborados, com formas diferentes, né, geometrias complexas, e tudo isso dificulta o processo de fabricação do elemento. O tempo de entrega, na minha época, quando eu fazia Senai, falava-se em fazer um estampo em 6 meses, 1 ano, era normal, certo? Hoje, se o estampo não sair em 1 mês, 2, se for muito complexo em 3, tem alguma coisa errada. Então, o tempo para se entregar hoje um produto reduziu muito. Haja visto, né, celular, por exemplo, né, quantos lançam a cada dia aí, outros equipamentos eletroeletrônicos ou de uso cotidiano, que estão havendo cada vez lançamentos mais frequentes, que demandam o desenvolvimento de ferramentas, né, e assim por diante, e tudo isso com um tempo cada vez mais reduzido. Então esse é um outro desafio. Eu tenho produtos mais complexos que precisam ser entregues num tempo mais curto do que era no passado. Né? E pode ser mais caro o produto? Não, né? Quanto mais caro, mais difícil vender. Então existe uma pressão para que o preço final do produto seja o menor possível. Automaticamente toda a cadeia produtiva sofre essa pressão por redução de custo. Né? Eu tenho um produto mais complexo, eu tenho que entregar mais rápido do que antes e tem que ser mais barato do que antes. Está fácil a vida de vocês, tá? Para facilitar ainda mais a vida de vocês, há 20 anos atrás a gente concorria aqui no Brasil, quando muito vinha uma ferramentaria argentina aqui, uma coisa que escorregava aqui e vinha participar. Hoje a concorrência é mundial, a gente concorre com ferramentarias chinesas, tailandesas, do leste europeu, onde se torna ainda mais complexo, né? A gente ter a certeza que nós vamos conquistar negócios aí. Fora tudo isso, para o empresário que está lá investindo nisso tudo, a margem de lucro dele caiu bastante em relação ao que foi no passado. E se ele quiser se manter vivo, ele precisa aplicar uma mão de obra cada vez mais especializada, que são vocês, né, que precisam se especializar mais e mais. Precisa investir pesado em tecnologia, tá certo? Trabalhar como se trabalhava há 20 anos fazendo uma ferramenta não é mais possível. A gente ainda aprende a trabalhar com máquinas convencionais, mas a realidade do mundo é que eu tenho que trabalhar com sistemas computadorizados, seja a máquina CNC, como toda a carga e descarga dela e manipulação da peça tem que ser robotizada e computadorizada. Então, é uma realidade que vocês vão ter muito mais premente do que foi na minha geração, né? Eu até aprendi a mexer com robocórtico, antropomórfico lá no Suíço, mas raramente encontrei isso no chão de fábrica quando eu
fui para o mercado de trabalho. Hoje, por sua vez, se tornando cada vez mais comum. Né? Tudo isso faz com que o custo operacional da empresa aumente sensivelmente. Então, o risco do negócio também é muito maior. Okay? Então, esse aqui é o cenário que vocês vão encontrar, pessoal. Não estou querendo desmotivá-los, não. Estou só querendo mostrar qual é a realidade dos fatos, para que vocês entendam que, se eu estudei bastante para chegar onde eu cheguei, pode ter certeza que eu tenho que estudar mais que eu. Se dedicar muito mais tempo do que eu. Tá? Muito bem. Em função de todo esse cenário, quais são as consequências e os desafios das empresas, né, e das ferramentarias? Eles têm que achar um meio de produzir mais com menos. Ok? Eles têm que dar um jeito de aumentar a produtividade. Eu tenho que ter, com a mesma equipe, com as mesmas máquinas, eu tenho que achar formas de fazer uma quantidade maior de ferramentas. Eu tenho que reduzir os tempos de projeto, já que a gente entendeu que ferramentaria só acontece se existe um projeto. Se nós estamos falando de produtos que inexistem, que são inovações, que são coisas diferentes, alguém vai ter que projetar isso primeiro para daí poder acontecer qualquer coisa. Reduzir os tempos de fabricação, certo? Eu preciso reduzir esse tempo para que eu consiga no global ter o lead time final reduzido também. E aqui, pessoal, tem um ponto que eu estou mencionando aqui, vou dar uma ênfase, porque isso aqui é o grande problema das ferramentarias brasileiras em especial. Ok? Isso é ruim para todo mundo, mas por alguma razão no Brasil nós estamos muito atrasados em relação a ferramentarias que eu conheço, europeias, asiáticas, ok? Americanas. Existe hoje um índice de retrabalho e não conformidade muito elevado no Brasil ainda. Ok? Isso se dá por dois motivos principais. O primeiro deles é por não investir corretamente ainda em sistemas integrados de projeto e manufatura. São coisas, na maioria das empresas, desconectadas, e uma informação que eu tenha atualizado no projeto não necessariamente chega na pessoa que precisa lá no chão de fábrica. Ok? Isso nós vamos resolver com a tecnologia integrada e, evidentemente, a cultura que precisa ser aplicada, porque o software não faz nada se não são as pessoas envolvidas ali de poderem seguir essa metodologia, certo? Vocês vão entender dentro do propósito do TopSolid que quando eu insiro um componente no projeto, ele já tem a sua inteligência de processo, que vai ser automaticamente reconhecida pelo software de corte a fio, de torneamento ou de usinagem, que vai se valer dessa informação para disparar um processo que também já deve ter sido estudado para que ele seja o mais efetivo possível. Mas se eu fizer alguma alteração de posição, dimensão, codificação, qualquer coisa lá no projeto, pela integração existente entre o projeto e a manufatura, eu me torno impedido de pós-processar esse programa para a máquina. Eu não consigo fabricar uma não conformidade, simplesmente. Isso é a base da ISO 9000. Né? E eu tendo uma única fonte de entrada de informação e todas as outras conectadas a ela, eu não consigo fabricar uma não conformidade. O sistema tem que me ajudar, porque ferramentaria, pessoal, além de ser complicado depois de estar explicando o fato de você estar produzindo algo que você nunca fez, o seu cliente, ele acha que ele pode chegar aos 45 do segundo tempo e falar, ó, fiz uma alteraçãozinha aqui no produto. Porque ele acha que ele só fez um furinho a mais ali, que não impacta nada. Só que para você muda todo o conceito da ferramenta, a posição depois da peça já não dá para bater aquele furo, enfim, às vezes tem que mudar todo o projeto por causa desse furinho. Então, além da gente não dominar previamente aquilo que nós vamos projetar e desenvolver, o cliente final, ele pode impor alguma modificação de última hora, fazendo com que a gente tenha que retrabalhar todo o projeto. E se as coisas estão em processo de fabricação, eu preciso saber controlar bem isso para não fabricar coisas que estejam desatualizadas ou fora de revisão. Ok? E a segunda razão principal é o baixo uso de softwares de engenharia para validar o projeto do estampo antes de fabricá-lo. Então existem hoje tecnologias consolidadas para que aquela ideia que eu tenho de como eu vou estampar o produto seja 100% validada digitalmente antes de eu efetivamente começar a usinar aço.
Ok? Porque a possibilidade de eu produzir esse estampo, chegar no final, a hora que eu vou efetivamente estampar ele sai fora de especificação, ele tem rugas, ele tem rompimento do material, ele fica fora da dimensão, ele tem uma deformação, um retorno elástico inesperado e indesejado, e tudo isso depois precisa ser corrigido na ferramenta. Então eu vou desmontar tudo, vou lá, vou retrabalhar todas as peças, depois vou reusinar tudo, depois vou montar de novo, vou bater a peça e ver que agora imperou para o outro lado. Então, esse retrabalho, que ele é inerente, né, ao processo, sempre foi, isso era aceitável até antes da existência das tecnologias de validação de processo. Ok, pessoal? Então eu gastei um pouquinho de tempo nesse tema aqui, porque ele é o maior problema das ferramentarias brasileiras hoje. Ok? Vocês não, quando chegarem lá, não deixem isso acontecer. Quando você vê esse cenário, você fala, espera um pouquinho, existe tecnologia para a gente não mais viver essa realidade aqui. E pouca gente aponta esses tempos gastos, esses custos. Se fizesse, eles iam ver que só isso paga investimento em melhores máquinas, em melhores ferramentas, em melhores tecnologias, fazendo com que ele ganhe produtividade. Ok? Muito bem. Então, como que funciona hoje no mercado? Ainda funciona assim, ó. Eu tenho uma primeira fase de planejamento, a parte de projeto e modelamento, desenvolvimento de um protótipo, depois eu vou tryotar a minha ferramenta, não deu certo, eu volto lá, reprojeto, replanejo, desenvolvo os desenhos de novo, os programas, faço um novo protótipo, vou lá, tryoto de novo, não funciona, eu volto lá, mexo de novo no projeto e vou fazendo e assim consecutivamente. Se você der sorte na segunda, na terceira, tem gente que fica 5, 10, 15 vezes e não consegue tirar o produto dentro das especificações até que efetivamente entre em produção. Ok? Esse modelo aqui está condenado. 90% das ferramentarias brasileiras trabalham nesse modelo ainda aqui. Esse modelo é obsoleto. Ok? E vamos entender por que ele é assim. Para a gente entender um pouquinho como evoluíram as ferramentarias em termos de projeto. Por que a indústria 4.0 hoje para ferramentaria? Qual que era a ferramentaria 1.0? Né? A 1.0 era baseada aqui, ó, em pranchetas e desenhos feitos à mão. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar disso, não é a realidade de vocês, mas era assim que se fazia. Eram ambientes enormes, ó, cheios de prancheta e gente desenhando em cima no papel, ou no nanquim, no papel vegetal. Ok? Isso me levava a ter um tempo bastante elevado, ó, de projeto. Aí veio a segunda revolução e evolução das ferramentarias, que foi as pranchetas eletrônicas. Então imagina que aí nasceu o CAD-Key, o MicroStation, ou mais conhecido o AutoCAD, né? E agora imagina vocês como era para um cara que tinha que fazer todos os desenhos de uma ferramenta, às vezes 200 desenhos à mão, e quando o cara falava, ó, alterou o passo da progressiva, aí o cara tinha que refazer 200 desenhos. Era feliz esse cara? Provavelmente nossos avós, na família do meu pai, dos seus avós, né? Eles tinham essa ideia. Quando surgiu isso aqui, e ele poderia ir lá e editar isso aqui, puxa vida, foi uma maravilha, foi uma revolução, porque agora ele gastava muito menos tempo para fazer, e depois ele poderia copiar o existente, modificar, puxa, foi um avanço. Por incrível que pareça, muita gente ainda trabalha com essa tecnologia hoje no Brasil em ferramentaria. Tá? Depois, qual foi então a 3.0? A 3.0 foi a utilização de CAD 3D. Por que foi tão importante o CAD 3D? Porque no CAD 3D, eu fazia as coisas em 3D e os desenhos eles passam a ser projeções de vistas. Então, imagina que se o cara mexer numa altura de uma placa dessa aqui, que mexeu em vários componentes e conjuntos, aqui ele tinha que abrir vários desenhos, ia lá e modificar manualmente cada desenho. Já era muito melhor que antes, mas ainda assim tinha que fazer. Agora não, como projeção de vistas de um projeto em 3D, quando eu faço essa alteração aqui no 3D, eu abro os desenhos em 2D das projeções, já estão todas atualizadas.
espetacular, né? Foi uma evolução muito grande, tá certo? Qual é a evolução 4.0 para ferramentarias? São os CADs 3D verticalizados. Então são softwares que tem toda uma inteligência artificial específica para projetar estampos. Ele é uma evolução do CAD 3D genérico. E no CAD 3D genérico eu que faço tudo. Eu tenho funções de extrusão, de revolução, disso, daquilo, e eu combino essas funções para ir lá e fazer o que eu preciso, que é um estampo, mas poderia ser uma máquina, poderia ser um quadrado, poderia ser qualquer coisa. Aqui no CAD verticalizado não. No CAD verticalizado, as funções que eu tenho são específicas para fazer estampa. Então não tem como você ser competitivo com um software desse contra alguém que está usando um software desse. É como você querer, numa competição de duas rodas, você concorrer com a bicicleta, por mais veloz que você seja, pedalando, e você pode ser muito bom, a hora que eu estiver com a minha moto lá, eu vou passar você e vou deixar você para trás. Ok? Então essa é a diferença. Você trabalhar num bom CAD 3D versus você trabalhar num software específico para projeto de estampa. Ok? Então dentro desse tipo de tecnologia, de projeto de estampa, o software traz uma série de ferramentas dedicadas. Aqui não vai dar tempo da gente ver tudo, mas aqui imagina uma estrutura de armação de um para-choque, né? Eu tenho várias peças que se combinam entre si, e uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é analisar essa peça. Então eu tenho ferramentas dentro do software específicas para fazer as análises, que vão me mostrar as características construtivas de cada parte dessa peça, saber facilmente habilitar e desabilitar para encontrar eventuais problemas que eu posso ter para estampar essa peça, ok? Que tipos de geometria eu estou lidando, tá? Então, aqui ele identificou uma contra-saída. Então, aquela marcação em vermelho significa que tem um ângulo de saída negativo. Quando o cara bolou a peça, ele não pensou que eu preciso extrair essa peça do estampo. Então, ela vai ficar presa lá. Então, eu preciso ajustar o design do produto. Então eu tenho que ter funções rápidas para eu poder ajustar o design do produto para tornar estampável a peça. Porque às vezes quem projetou a peça não tem necessariamente conhecimento de estampagem. Tá ok? Muito bem. Vamos avançar aí. Um outro exemplo, né? Eu preciso ter uma noção. Aqui eu vou deixar rodando aqui um pouquinho, enquanto eu vou explicar aqui uma situação. Bom, então pessoal, uma outra realidade para vocês. Quando uma ferramentaria ia receber orçamentos, ele recebia alguns orçamentos para fazer, e normalmente ele precisava fazer 2, 3 orçamentos para fechar um. Depois, 5, 6, 7 orçamentos para fechar um. Depois 10, 12 orçamentos para fechar um. Tem cliente nosso hoje que recebe 20, 25 orçamentos para fechar um. Por que isso, pessoal? Porque se numa mão aumentou o volume de trabalho, aumentou a concorrência, como a gente viu lá, aumentou a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa, então as opções de quem compra essa peça estampada aumentou muito também. Então ele passa para 50 potenciais fornecedores que se briguem lá e se matem para me fornecer a peça. Ok? Então, antigamente o cara olhava a peça e dava um orçamento, olhando a peça. Só que as peças são mais complexas. Hoje elas têm geometrias muito mais complexas, a ferramenta é mais elaborada.
Se o cara aí só nasceu na confiança de dar um chute lá no orçamento, ele periga errar feio. E como as margens são pequenas, tem um cliente nosso que faz estampas de grande porte, ele fala que quando ele erra num e tem prejuízo, ele tem que fazer mais 2 com lucro para pagar aquele que ele não teve lucro. A situação está essa, né? Então você precisa ser mais assertivo na hora de fazer orçamento. E como ser assertivo? Eu tenho que fazer 20 orçamentos para fechar um. Como que vamos fazer? Então o software traz uma série de recursos, e essa peça nunca vai ser estampada de uma vez só. Mas esse recurso aqui, que a gente chama de One Step, permite que eu faça uma simulação que, se fosse batida numa única vez só essa peça, que não é verdade, ok? Quais seriam os problemas potenciais que eu vou ter nessa peça? De estiramento de material, de encruamento do material. Eu preciso ter uma noção básica do que acontece com a peça, para ter uma noção melhor de qual o risco dessa peça. Então, e tem que ser algo muito rápido, porque eu tenho que fazer muitos. Ok? Então aqui novamente, a tecnologia me ajudando a mostrar quais são os potenciais problemas que eu posso ter com essa peça, ok? O que a gente chama de one step, que é uma batida única, que não é a verdade, mas é uma boa aproximação da realidade, ok? Já nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, pode ser que eu encontre peças que eu precise saber o blank exato, porque é um material caro, o cliente quer saber qual a perda que ele vai ter da tira, da chapa. Eu preciso dar essa informação com precisão. Então, se eu simular o one step, bater de uma vez só, eu não tenho o blank real da peça, porque eu não calculei o processo tal qual ele deve ser. Então aqui, agora eu estou mostrando uma nova barra de ferramentas do TopSolid Pro, aonde nós vamos desenvolver a tira. Então imagina você desenvolver uma tira de um estampo progressivo, ou as fases de um sistema transfer, ou que sejam ferramentas individuais que sofram estágios de propagação, de deformação, né? Fazendo isso por modelagem manual, no CAD genérico. Eu vou ficar 2 dias ou 3 para fazer uma tira dessa peça aqui. Ao passo que com os recursos extremamente específicos e avançados para desenvolvimento de tira, eu faço essa peça aqui em 20 minutos. Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque nós não temos tempo, mas se vocês acompanharem talvez aqui, ó, nós estamos a 1 minuto e 42. Se eu for avançando aqui, ó, 2 minutos, estou criando a superfície suporte, estou pedindo para o software calcular a projeção parcial dessa aba, porque essa aba eu vou fazer um estágio. Então veja que eu tenho que conhecer de processo de estampagem. Só que eu consigo vir aqui e começar a simular da peça final até o blank inicial, de trás para frente, quais são os estágios que eu pretendo executar. Se eu fizer isso, e eu vou encontrar eventuais situações críticas como essa que está mostrando aqui, que o software tem que ter também recursos rápidos para eu ir lá e ajustar isso, né? Se eu avançar aqui no tempo, pessoal, vocês vão ver que em questão de 5 minutos já estou fazendo uma projeção. Aqui o software tem toda uma automação para criar estágios, para gerenciar os estágios, ok? Mais para frente um pouco, ó. Eu já tenho a visualização da projeção, eu tenho uma área de trabalho aqui, então tudo que eu vou fazendo aqui, dizendo em que estágio ela tem que acontecer, ela vai propagando automaticamente na tira para mim, ok? Eu posso incluir, extrair estágios a qualquer momento, o software não se perde. Eu posso criar nessa área de trabalho rapidamente as geometrias que eu quero funcionar os cortes, né? O software busca as tangências para mim automático, gera o perfil. E quando eu digo aonde eu quero processar esse corte, ele propaga automaticamente na tira. E assim eu vou fazendo, para cada estágio que eu quero fazer, eu posso depois duplicar, espelhar. Em questão aqui está em 12 minutos mais ou menos, ó. Em 13 minutos eu tenho praticamente uma tira inteira desenvolvida. Ok? Esse trabalho em software genéricos 3D não leva menos que 2 dias de trabalho de um profissional. Então, lembrando que nós falamos lá no início, eu tenho que ser capaz de fazer mais com menos. Eu tenho que ser capaz, a minha mão de obra vai ser mais cara, eu vou trabalhar com uma mão de obra mais qualificada. Então, eu preciso que essa mão de obra produza mais. Para produzir mais, eu tenho que oferecer tecnologias que também maximizem o tempo desse meu profissional.
Até porque é escasso no mercado, pessoal. Existem poucos profissionais gabaritados aí, preparados para oferecer ao mercado o que o mercado precisa hoje. Então, quem se especializar, e depois disso, né, nós temos funções técnicas específicas também para rapidamente pegar esse estudo e gerar documentação técnica. Eu posso gerar desenhos, listas, tudo que vai me ajudar a ter uma informação já para o meu cliente das informações de preenchimento de legenda automática e também das informações principais aqui relativas ao passo da tira, a largura, a espessura, o percentual de perda de material e assim por diante, a força necessária para fazer esse estampo, porque eu já preciso especificar minha prensa, em que prensa que eu posso fazer isso. Então tem uma série de informações que eu já preciso ser capaz de dizer nesse momento aí que o software vai me ajudar, tá bom? Depois, se esse projeto, que já está numa fase complexa de orçamento, já um orçamento refinado, eu realmente ganhar essa concorrência, eu vou ter que projetar o estampo propriamente dito, ok? Aí eu vou ter uma série de recursos de automação também, para eu trazer uma base de estampo, componentes de estampagem, né, todos os itens e elementos normalizados e ou itens e elementos desenvolvidos por fabricantes principais players no mercado. Nós temos as bibliotecas dessas normas e desses fornecedores dentro do software. E conforme eu vou dando as referências construtivas do projeto, ele vai lá dentro do catálogo do fornecedor encontrar para mim qual é o item padrão de mercado mais adequado para aquela necessidade. Algo que, se eu não tenho no software, cabe a mim como projetista tirar essa informação lá dentro do CAD 3D genérico, abrir o manual do cara e começar a procurar e eu tentar achar lá o que tem para me oferecer. Ok? Então essa inteligência artificial embarcada dentro do software é fundamental para eu ganhar tempo como profissional. Ok? Vamos lá. Desculpa estar um pouco acelerado, mas é que tem muita informação aqui e a gente... Então eu vou ter o desenvolvimento aí dos componentes. Aqui tem um tempo baixo também, ó. Você vê que está em tempo real a execução desse vídeo, a gente não vai poder ver ele por completo, né? Mas em questão aí de mais 6, 7 minutos, eu já criei as principais funções e saídas de cavalos. Okay? Depois eu tenho os componentes e mecanismos, que também são automações muito específicas, são recursos e funções do software muito específicos que me ajudam rapidamente a criar a inclusão desses itens, referenciar, dimensionar, codificar, alojar, tudo baseado, como eu disse, em normas técnicas, no catálogo de fornecedor, quando é um item fornecido de mercado, que às vezes eu posso até me valer, não necessariamente para comprar, ainda que eu queira produzir aquilo internamente, eu vou seguir as especificações de mercado, para caso amanhã ou depois eu precise fazer uma modificação, alguma coisa, não seja um item especial que me leve a uma construção muito específica, né? Posterior a isso, eu tenho também, conforme eu estou projetando a ferramenta, eu não mostrei aqui, mas o software está constantemente checando as colisões estáticas. Então, o item que está dentro de outro, em contato com o outro que não deveria, ele já me mostra as colisões. Mas em algum momento eu tenho que checar o funcionamento do estampo para verificar se não existem colisões dinâmicas. Porque eu posso ter esquecido de fazer algum alívio, eu posso ter esquecido de fazer alguma passagem entre uma placa e outra, um estágio e outro, e eu posso ter colisões indesejadas que vão me levar, lembra, lá a perceber isso lá na fábrica, e aí voltar, refazer, né, e ficar naquele loop, naquele ciclo maléfico lá que me gera custo, né? Então, todas as validações digitais que eu puder fazer antes de começar a produzir a ferramenta é fundamental. Agora, se me leva 5 dias para fazer isso aqui, aí eu não vou perder 5 dias, né, para descobrir isso. Então, são coisas que são muito fáceis e rápidas de fazer dentro do software, que na verdade, conforme a gente foi projetando, o software ele vai guardando informações, ele vai absorvendo aqueles parâmetros e aquelas variáveis para aplicar automaticamente depois aqui na simulação da cinemática da ferramenta. Ok? Então, com isso eu estou reduzindo a possibilidade de ter erros lá na frente que me levem a retrabalhos indesejados. Muito bem?
Aqui um outro exemplo, vou passar rapidamente também. Então, eu estou conseguindo ver. Eu posso a qualquer momento remover itens da visão para eu poder enxergar melhor o que está acontecendo lá. E evidentemente o software considera que existe lá o componente, ele só não está visível, mas se houver uma colisão, uma coisa, ele vai me mostrar, mas isso facilita para a gente ver o processo acontecendo, né? Estampado, tá bom? Bacana isso aqui, pessoal? Não fica muito mais seguro eu começar a produzir uma ferramenta dessa? Então lembra que eu falei que esse é um tipo de problema que a gente está resolvendo, que eram dois, né? Esse e esse aqui com o fato de ter integrado com a manufatura, porque todos os componentes que eu coloquei aqui, ó, eles têm um alojamento, que tem uma tolerância, que tem um tipo de rosca, que tem informações que depois os softwares de corte a fio do Topsoil, Topsoil Wire, e o software de torneamento do Topsoil de Turn, e o software de programação no CNC, Topsoil de CAN, vão reconhecer essas informações. E lá no Topsoil de CAN, eu pergunto a vocês, eu tenho um furo de 50H7 aqui. O projetista, se o furo de 50H7 está no alumínio, está no 1045 ou no H13, faz diferença para o projetista? Tanto faz, né? Agora, para o cara que vai programar a furação lá no centro de usinagem, faz diferença se o furo de 50H7 está no alumínio, está no 1045 ou está no H13? Então, se eu já sou no campo capaz de absorver que o material é aquele, que a tolerância é aquela, e agora uma outra pergunta, existem duas formas de fazer melhor no furo? Na vida, existem duas formas de fazer? Não. Eu tenho uma forma adequada, melhor de fazer para aquela minha realidade, com aquela máquina, aquele ferramental que eu tenho. O que eu preciso fazer é descobrir qual é e tornar ele sistêmico. Tá ok? E uma vez que eu encontrei isso, a pergunta é, toda vez que tiver um novo furo de 50H7, eu preciso programar de novo esse furo? É razoável para vocês isso? Mas é o que acontece hoje. Então, no Topsoil de CAN, que a gente não vai ter tempo de ver até o final da apresentação hoje, nós temos uma gestão de processos muito importante lá, que eu vou criar essas inteligências, e toda vez que o Topsoil de CAN abrir um projeto e detectar esses parâmetros, essas variáveis, ele vai programar para mim sozinho, baseado naquela inteligência que eu defini. Se eu quiser mudar, eu vou lá na base de conhecimento dele e altero. E tudo isso, pessoal, eu vou ganhando tempo, vou ganhando integração e associatividade. Se eu vier aqui no projeto e mudar esse furo daqui para cá, lá no Topsoil de CAN eu já não consigo mandar para a máquina mais. O software já vai identificar que houve uma alteração de projeto que me levou a uma necessidade de atualizar o programa, e quando eu mandar regenerar, ele vai atualizar automático para mim também. Então, isso vocês precisam conhecer muito bem. Isso é o que o mercado precisa hoje. Esse é um cliente nosso, a Open Projetos, os projetos complexos, aí está cheio de acionamentos em ângulo ali, ó, foram 100% simulados antes de ser fabricados. Um projeto de um pouco mais complexo, né? Então vocês conseguem ver a dificuldade aí dos mecanismos, ok? Muito bem. Em termos de recursos produtivos, eu vou passar rápido isso aqui já tem uma certa conexão aqui com a parte de manufatura, mas antigamente eu fazia programação artesanal, depois nas máquinas convencionais que a gente ainda aprende a mexer, e ainda tem bastante no mercado brasileiro. Pessoal, foi no ano de 2013 ou 12, se eu não estou enganado, que pela primeira vez no Brasil foram compradas mais máquinas CNC do que convencionais, dados da BIMAC. Como é que pode isso ser fato no país? Ainda se vender mais máquinas manuais do que computadorizadas em pleno século XXI. É a nossa realidade do Brasil. Okay? Depois a gente quer competir. De bicicleta é o cara de moto. E a gente pedala e se cansa e não pode fazer força. Né? Não adianta. Então, depois veio o advento dos CNCs, certo? Aí tecnologias que infelizmente também pouco aplicadas no Brasil, de high speed machine, de high speed cutting, que se vê ainda pouco aplicado, só poucas ferramentarias a gente conhece que estão aplicando esse conceito. Máquinas de múltiplos eixos. Imagina aquele estampo que a gente viu anteriormente lá, com aqueles carrinhos inclinados. O cara tem que usinar aquilo lá com bloco fundido.
Como é que ele vai fazer se a máquina dele é 3 eixos? E essa rampa está inclinada. E ela está integrada dentro de uma base. Ele não consegue usinar sozinho. Se ele usinar sozinho, ele tem que fazer uma furações de fixação, ajustar a posição dela dentro da ferramenta e correr todo o risco disso se mover, de trazer uma falta de rigidez, né? De conforme ficar batendo lá na frente, se aquilo lá soltar ou ceder ou acontecer alguma coisa. Então, assim, o ideal é ele no fundido, já no pré-fundido, ter lá a usinagem integrada, só que ele tem a máquina de 3 eixos. Aí ele fica usinando aquela rampa lá com uma fresa tórica. Agora, se eu tenho uma 5 eixos, que eu ponho uma fresa de topo e faceio aquilo lá, eu vou fazer em 3 minutos aquela usinagem, que num centro de 3 eixos, usando ferramenta tórica e usinando em rampa, o cara vai ficar 3 horas para usinar. Então, o recurso certo aplicado na situação certa reduz drasticamente o tempo e garante mais precisão, porque eu estou usinando de topo, estou usinando com a lateral da fresa, para um plano que ele é um plano inclinado, mas ele é um plano. E eu tenho que garantir aquela planicidade, aquela perpendicularidade, aquele paralelismo. Usinando em 3D, ou vou usar ciclos de máquina para usinar em 2D, onde eu já tenho corretor de ferramenta, onde eu posso ir lá usar plano matricial, onde eu posso ir lá, e conforme tem um preset no nível dos gastos de ferramenta, corrigir automaticamente sem interferência do usuário, do operador de máquina. Né? Então não dá nem para discutir o assunto, a diferença é gigantesca. Ok? Muito bem. Manufatura aditiva, então muitas vezes aí vai crescer o uso de manufatura aditiva, então eu tenho situações geométricas lá que para mim, ao invés de ter acoplado uma nova peça, eu poder criar esse componente lá com manufatura aditiva e depois usinar e ajustar ele, é uma tendência crescente no mercado, e células flexíveis de manufatura. Eu vou passar rapidamente isso aqui, não vou me atrasar, porque o tempo está acabando, e eu queria falar um pouquinho daquela segunda razão principal pela qual hoje as ferramentarias brasileiras são pouco competitivas em relação às ferramentarias do leste europeu, europeias e asiáticas, né, americanas. Então essa é uma tecnologia que a gente está trazendo também para o Senai aqui de Diadema, e espero que vocês tenham tempo hábil de trabalhar com ela. Mas é um software de engenharia para validar o processo. Ok, pessoal? Então, lembra que a gente falou que eu tenho que definir o blank da peça? Eu estimei aquele blank lá no console. Mas será que aquele blank, considerando tudo que vai acontecer com o material, ele é fidedigno, ele é perfeitamente calculado? Eu estou dentro de um software de engenharia. Aqui ele está considerando todas as variáveis que compõem as características do material. Conforme ele fizer esse estudo, ele vai acabar me dando uma realidade maior do que acontece de fato com a linha de corte do material. Ok? Então a gente consegue fazer um comparativo da linha inicial com a linha otimizada, e quanto mais eu for assertivo nisso, mais eu posso trabalhar com uma tira mais estreita, com uma matéria-prima com menos excesso, para que eu tenha o menor índice de perda possível, e tudo isso é custo. Tem peças estampadas, pessoal, que o que se perde de material em termos de volume é maior do que a peça final. Só que todo o preço dessa matéria-prima tem que estar inserida no custo do estampado. Ok? Então esse é um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo interessante. Porque aqui eu já tenho uma conformação bem complexa, né? E eu preciso, eu consigo ver com exatidão que o material teria rompido, o material teria enrugado, está enrugado aqui, Então eu gastei uma energia danada produzindo um estampo que não funciona. Para que eu fiz isso? E agora eu vou desmontar tudo, vou voltar para o projeto e pensar o que eu vou fazer agora para tirar essa ruga. Tá certo? Então, nesse exemplo desse projeto aqui, aconteceu isso.
eu tinha vários estágios, eu tinha uma peça, ó, que ela está saindo cheia de rugas, e esse projeto aqui, o cliente, ele teve um problema, e a partir de ter o problema, ele identificou, puxa, eu não posso viver mais tendo que fazer 4, 5, 10 vezes a mesma coisa para descobrir como fazer. Então, com a simulação aqui, nós vamos estar enxergando exatamente o que está acontecendo lá dentro da ferramenta. Tá certo? E eu consigo ver que para cada estágio de conformação da peça, como o material está se comportando, e olha, já estou vendo que está formando um encruamento de material aqui, ó. Que por mais que depois no outro estágio eu tenho que forçar ele na posição e fechar ele encruou tanto, ele ganhou tanta espessura ali que o estampo não fecha. E o cara põe mais força lá na prensa e põe uma prensa maior de fato e não consegue tirar a peça. Ok? A peça tem defeito. E tudo isso, se eu tivesse percebido e visto, eu teria repensado a forma como eu estou sequenciando o meu processo para que esse problema não tivesse acontecido. Então, recapitulando, né, dos dois motivos que fazem as ferramentarias brasileiras serem hoje ineficientes, a maioria delas, uma das razões é o baixo uso de softwares de engenharia para validar o processo antes de construir a ferramenta. E eu torço que vocês, quando chegarem no mercado, encontrarem esse tipo de realidade, que o cara faz 2, 3, 4, 10 vezes retrabalho na ferramenta até tirar a peça e acha que isso é normal, que vocês não acham normal. Que vocês falem, não, esse processo que a gente viu lá inicialmente de planejar, fazer um processo, um protótipo, já ir testar e ver que não funciona, e ficar gastando muito tempo de tryout, que isso é parte do passado. O que a gente quer agora é planejar, simular o processo, validar ele e só depois seguir na fabricação. E ainda que eu gaste 2 dias para isso, eu vou ganhar semanas depois aqui, ó, se a ferramenta não funciona de primeira. Ok? Porque o tempo gasto, o custo para eu ficar retrabalhando isso, e obviamente, pessoal, depende da complexidade de cada peça, né? Então, tá bom? Bom, tem outros temas aqui que a gente queria abordar, um pouco de automação aqui também, que é uma tendência do mercado, mas eu não sei, aí os professores me dizem, acho que eu já extrapolei o tempo aí, infelizmente perdemos um tempo precioso aí, mas talvez só mostrar uma célula de automação. Então imagina que eu tenho várias funções de estampo para usinar, né? Hoje, com um sistema de localização rápida, como o Aerovo, o 3R e outro sistema, eu consigo criar uma referência de paletizar meu material durante meu horário de trabalho. Eu vou fazendo, vou projetando, vou extraindo no topsoil, né, Progress, no topsoil de cano, e vou definindo meus blanks. Depois, eu vou paletizar ele. Aqui eu tenho 3 posições, por exemplo, né? E no segundo e no terceiro turno, enquanto eu tenho que ir lá estudar mais, porque eu expliquei para vocês, vocês vão ter que estudar muito mais que eu, né? Então, vocês vão ter que gastar mais tempo estudando. Então, vamos lá estudar, a empresa precisa continuar produzindo. Então, no segundo turno e no terceiro turno, quando nós estamos estudando, quando nós estamos tendo um pouco de recreação, estamos com a família, estamos dormindo, que a gente já dormiu, né? A máquina, ela pode continuar trabalhando. Vocês sabiam disso, né? A máquina CNC foi feita para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazendo a preventiva, a preditiva, a corretiva dela sempre que necessário, em dia, ela produz 3 turnos, 7 dias por semana. Só que ela não sabe fazer nada. Se a gente não disser para ela o que ela tem que fazer, ela fica parada lá. Não é verdade? Então cabe a nós, durante o nosso turno de trabalho, usar tecnologias como essas, que vão me permitir, durante meu turno de 8 horas de trabalho, preparar todas essas informações, paletizar elas, carregar aqui, e depois o software vai trabalhar em meu favor, junto com as tecnologias. Se a gente pegar uma célula robotizada, né? Então ele vai vir aqui buscar o componente, né? Eu estou colocando um atrás do outro em fila, tem um software que controla, que é o nosso software de controle de automação, ele vai carregar um, vai descarregar o outro, tá certo? Vai pôr do lado dos prontos, vai pegar do lado dos a fazer e vai ficar 2 turnos produzindo, vai ficar no sábado, domingo, no feriado, de quem ir para a praia, não quer? Quem gosta de praia?
Ixi, pouca gente gosta de praia. Eu gosto de praia. Você tem que ter em mente que não é só trabalho. Você precisa decidir. Então, como é que eu faço para o sistema produzir para mim, para eu poder também ter minha folga? Porque se eu só produzir nas 8 horas que eu trabalho, a empresa não tem condições de me manter com um bom salário. A empresa não tem competitividade para entregar o produto em menos tempo, como a gente viu que é necessário. Ok? Então vocês têm que levar isso para frente, né? Isso aqui, que é uma realidade na maioria dos países desenvolvidos, no Brasil é subutilizado. Isso aqui para nós parece algo futurista. Só que isso aqui é a realidade das boas ferramentarias, das boas práticas hoje na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Ok? E ainda assim o Brasil está ali competindo. Imagina a hora que a gente de fato começar a usar das mesmas ferramentas. Imagina a hora que eu tiver a mesma moto que ele lá e eu sou melhor que ele. O brasileiro é esperto, o brasileiro é inteligente, ele não sabe, pragmático que nem um japonês, que só faz, se o cara estiver virado ele já não sabe o que fazer. Não, a gente não dá sempre um jeitinho, mas que esse lado bom nosso sirva para ser um diferencial competitivo lá na frente e não uma forma de tentar no jeitinho fazer coisas que eu dependo de alta tecnologia. Ok, pessoal? Acho que é isso, né, mestre? O tempo está, felizmente, esgotado. Numa outra oportunidade, eu espero poder completar esse ciclo com vocês até o final da manufatura, tá bom? Muito obrigado.